Então, mais Olá. uma vez, né, agradeço imensamente a Raquel Rocha, do Orunhayê, de Goiânia, diretamente de Goiânia, aqui na nossa sala de aula da disciplina de culturas ameríndias e afro-brasileiras no ensino da arte, e agradeço imensamente também o André Venzon, que mais do que um licenciando, é um articulador e gestor cultural aqui do Sul, né, que fez essa ponte, convidou. Então, Raquel, eu vou te deixar a palavra, tu te apresenta no teu fluxo, da maneira que tu quiser. É um prazer te ter aqui conosco, tá? Então, aqui temos, eu acho que tu já entendeu, o nosso público é bem heteróclito, apesar da maioria ser da licenciatura em artes visuais. Fica super à vontade o que tu precisar e também acho que pode, né, o pessoal que tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá? Muito obrigada, Raquel. Obrigada. Falei, obrigada, André, obrigada, Paola. É muito bom estar aqui, né, falando sobre isso, falando sobre essa minha pesquisa, sobre esse meu fazer artístico. Me apresentando, né? Bem, eu sou artista visual, né, enquanto atuação principal, e gestora e cofundadora do Orunhayê Quilombo Cultural. O Orunhayê, ele é um espaço afrocentrado aqui em Goiânia, que a gente criou pensando o protagonismo preto em 100% das nossas ações. Então, assim, tudo que a gente faz é voltado para isso, né? A gente tem uma frasezinha que eu adoro, que é: todos são muito bem-vindos, mas o privilégio é preto. Então, é por essa base aí que o Orunhayê vai surgindo, né? Vai sendo criado nessa lógica de que a gente dá 50% de desconto para pessoas pretas. Nós temos alunos bolsistas negros aqui, e aí os eventos, o corpo docente, tudo é a partir disso. E tem três pilares. Eu gostei, Paula, quando você falou da ideologia, né, da proposta dessa pesquisa em artes, né, não só nas artes visuais, mas em artes, quando você propõe isso, porque o Orunhayê, ele tem três linguagens principais artísticas: artes visuais, que vem por mim, né, por causa da minha caminhada, então as artes visuais é bem forte no Orunhayê; o circo, que é a linguagem de pesquisa do Marcelo Marques, que é o cofundador do Orunhayê comigo; e a percussão, que é com um artista daqui, goiano, que tem um estudo sobre cultura popular, muito forte. Ele é de família maranhense, e é goiano, mas ele traz essa raiz, né, que ele é criado nessa cultura, e ele vai desenvolvendo essa pesquisa aqui no Orunhayê. Então, o Orunhayê, ele tem essas três vertentes principais, e ele vai se desdobrando nessa pesquisa, onde ele vai mesclando essas três áreas, né? Então, as artes visuais, para mim, com o Orunhayê, ela se potencializou de uma forma que ela não é uma caixinha de linguagem apenas das artes visuais, mas ela vai ali se dialogando com outras áreas e vai descobrindo novas potencialidades. E eu acho muito bom, porque muitas pessoas chegam aqui não entendendo, às vezes, uma forma de pensar artes visuais, de pensar linguagens em artes visuais, e, de repente, está já ali com um projeto de produção artística no forno para ser elaborado ali, para ser, né, realizado. E não sei se com todos são assim, não sei quantas pessoas negras tem aqui nessa sala. Na verdade, seria até uma informação importante para a gente ter, né? Mas eu, enquanto mulher negra, sempre fui muito distanciada das artes visuais, né? Então, assim, sempre um local muito de afastamento, um não pertencimento àquele local. E aí, aqui no Orunhayê, o que a gente faz este universo aqui é um universo que é para todos. Então, você tem aí um lugar e você tem a potencialidade de se desenvolver artisticamente. Então, o Orunhayê, ele faz isso, assim, ele toca neste lugar de criação artística, de uma pessoa negra conseguir se ver artista, porque
na sociedade que a gente vive, infelizmente, é muito difícil. E, principalmente, conseguir viver monetariamente da arte, que também é um outro lugar e chama outra discussão. É bem complicado. E aí, por esse viés, assim, que o Uruguai caminha. E a minha pesquisa de artes visuais, eu sou formada em licenciatura, ela começa bem dentro da pesquisa das artes visuais, dentro do ensino de artes, como forma de desconstruir preconceitos. Então, é bem interessante essa formação continuada, e eu também gosto quando falo assim, abriu essa disciplina pensando um quadro, né, de estudo que estava ausente, mas que está lá, que passa a ter, porque uma das coisas que eu coloquei na minha pesquisa era a ausência do conhecimento sobre cultura preta e cultura indígena, mas com foco em cultura preta, na formação de professores, de quem está lá na licenciatura, né? Na formação continuada. Porque como é que você vai aplicar uma lei 10.639 na escola se o professor, a professora, o professor não tem aquele conhecimento para ser aplicado? Então, tem que ter um investimento e pensar como que é aquela formação daquele docente, a formação continuada de quem já está em campo na escola, né? Então, como que vai aplicar essa lei se essa base ali não está sendo aplicada de fato? Né? E aí é muito bom ver que está sendo aplicado aí, porque o meu recorte de pesquisa foi dentro da universidade daqui, na Universidade Federal de Goiás, aonde, por exemplo, no meu quadro de licenciatura não tinha uma disciplina sobre cultura preta, né? Então, a gente vai ali tentando preencher algumas lacunas de forma autônoma, mas isso é muito ruim, né? Necessita de ter. E aí, aqui no Uruguaiê, está sendo ótimo, porque como nós estamos muito próximos da universidade, a 5 minutos é a federal daqui, então a gente está criando pontes com a federal daqui, e aí essas discussões sobre a aplicabilidade dessa lei, sobre como que faz isso, a gente já está começando a dialogar sobre isso. Isso acontece também em outros cursos, né? Em outras faculdades, por exemplo, em Ciências Sociais aqui tem uma discussão séria sobre isso. Então, saber que essas fontes e esses questionamentos, essa formação do docente, precisa de ter essa base, né? E aí eu vou falar na minha pesquisa sobre afro-religiosidade, muito pelo meu lugar, enquanto mulher de candomblé, né? E aí eu vou trazer a relação da importância das artes visuais como referencial simbólico, né? Tem um pesquisador que chama Fernando Hernandes, que eu acredito que muitos conhecem, que eu trago ele muito na minha pesquisa, porque ele vai falar justamente sobre essa sociedade em que a subjetividade ela é construída a partir da visualidade. Se você pensar hoje, os jovens, o Instagram, né? Mais que a televisão, teve uma geração que foi televisão, hoje a geração é Instagram, que é imagem o tempo todo. Imagem, imagem, imagem. Aquelas imagens, elas estão formando subjetividades, elas estão formadoras também de identidade, sabe? E aí, quando a gente pensa em artes visuais, a gente tem uma ferramenta de mão cheia para pensar como que a gente traz essa formação, assim, como que a gente vai pensar essa subjetividade, essa identidade que está sendo criada, de forma para desconstruir. Desconstruir porque está construído. O racismo já está muito bem construído no Brasil, sabe? E ele ainda se reinventa, né? Ele ainda vai criando mais mecanismos. Quando a gente acha uma forma de combatê-lo, aí ele ainda descobre uma outra forma de se resistir, né? Então, mas como que a gente pega esses símbolos que artes visuais possibilita para desconstruir este racismo, e aí o foco dentro do racismo religioso, né?
E o tanto que esses símbolos foram tão bem utilizados por uma cultura cristã, uma cultura pautada, assim, cristã, aquela pautada dentro do preconceito, né? Porque nem todas as pessoas cristãs partem de um local preconceituoso, mas pensando por um viés ideológico, né, de estruturação, tanto que esses símbolos, eles souberam usar, né? A figura de Exu, né? Como encaixou tão bem a figura de Exu na imagem de demônio, né? Como que foi-se possível pegar símbolos visuais e conseguir deturpá-los para poder criar um inimigo? E aí a existência desse inimigo é o que justifica a fé cristã no bem, no que é o certo e no que é correto, sabe? Então, do mesmo jeito que se utilizou símbolos, imagens, para poder deturpar e afastar, eu acho que cabe a nós, enquanto artistas, enquanto professores, enquanto pensador, enquanto ativista, enquanto ser humano consciente, pegar esses símbolos e ressignificá-los. E aí eu vou pegar, por exemplo, o símbolo de Exu e vou desconstruir toda aquela imagem que foi colocada sobre ele. E a melhor forma, pelo menos a partir do meu estudo, para mim, as artes visuais ela tem uma potência muito grande para isso, porque ela é imagem. O quão forte é uma imagem, sabe? Que chega na pessoa e a gente consegue decodificar aqueles signos. Falar, olha, não é bem assim, é desse jeito. Olha, Exu, ele ele usa tal cor por causa disso, ele tem tal símbolo por causa disso, a cachaça é por causa disso. E aí a gente vai trazendo outras referências. E aí é um plano, né? Essa questão desses símbolos, e o porquê que deu certo esse plano de opressão cultural, né? Foi também por causa de um afastamento. Então, como se negativou mesmo tudo que é do negro, né? Colocou como uma coisa ruim. Então, tem-se um afastamento do que aqueles símbolos, do que os orixás, do que as entidades, qualquer referência à afro-religiosidade realmente significa. E, para mim, a ponte das artes visuais, na verdade, a ponte não, né? A força das artes visuais é que ela pode ser pontes de aproximação. Então, essa referência de imagens, ela pode falar assim, o que se afastou com a sociedade, ela pode convidar as pessoas a atravessar. E atravessar também, porque não cabe só ao outro, cabe a gente também atravessar essa ponte, não só fazê-la, né? Para poder afastar essa lógica do preconceito afro-religioso, né? Então, a partir disso, eu vou pensando todo o meu fazer artístico, né? E aí eu vou colocando esses símbolos. E para mim foi muito importante quando eu comecei a ver a aplicabilidade dessa relação. Porque uma vez eu fui dar uma aula no IFG daqui, para uma turma de adolescentes do terceiro ano. E a turma era majoritariamente preta. E eu fui falar sobre afro-religiosidade. E estava muito até um pouco assim preocupada, né? Porque não são só os alunos, também os pais, as mulheres, problema, tudo. Então tem toda uma questão. A escola. E aí eu fui falar. Daí eu fui trazendo referências de dentro do terreiro. Peguei foto de José Medeiros, peguei foto até de Pierre Berger, peguei fotos de âmbitos de referências de terreiro que eles não tinham a proximidade, e aí eu fui desconstruindo e tirando camadas, retirando essas camadas de preconceito. E eles foram meio que se encantando por aquilo, e eles faziam todas as perguntas simplórias, porque, mas o Xum não é do demônio? O Xum não é destruidora de lar? Aí eu falava, não, o Xum não é destruidora de lar. Quem é Oxum? E aí ia trazendo essa referência de Oxum, ia trazendo uma outra imagem vinculada ao Oxum.
falava mais um pouco, trazia um vídeo vinculado ao Oxum. E aí as pessoas começaram a se encantar com isso. Daí eu fiz um exercício de dança, porque também você pode pensar corpo. E eles se viram dançando a dança dos orixás, em sala de aula, e completamente fascinados por aquilo. Mas a melhor parte foi quando eu virei e falei sobre decolonização. Eu fui trazendo um percurso do porquê que chegou no local de demonização das religiões afro-brasileiras. E aí eu fui e falei assim, vocês não acham que está na hora da gente se decolonizar? Que a gente tem que falar que o que é nosso, e que ninguém tem direito de falar o que é ruim e o que é bom sobre o que pertence a gente? Foi muito lindo ver a cabeça de um monte de jovem preto fazendo assim, vamos decolonizar tudo, e aí bateu na sala, sabe, assim, e aquele fervor de construir a sua própria narrativa e entender a narrativa pelo próprio olhar, entendeu? Sem um outro olhar preconceituoso para um local de empoderamento. E eu consegui fazer isso a partir da afro-religiosidade, a partir das artes visuais. Então, a minha pesquisa ela foi meio que caminhando por esse lugar. Daí vai a produção das minhas obras, né? Porque eu vou pensar todas as minhas obras a partir do que cada elemento nela significa, de forma que ele fique bem didático. E aí a pessoa que recebe a obra, que vai pensar, vai olhar aquela obra, aquele conteúdo do que eu estou querendo passar, aquela poética, vai chegar. O que é importante para mim é que chegue, sabe? Que eu consiga, de alguma forma, sutilmente ou intensa, colaborar com a desconstrução daquele preconceito. Então, eu vou pensar as artes visuais nesse lugar. E aí o Orunhaê vai pensar as artes visuais nesse lugar. Falei um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero te perguntar. Prazer, Raquel, meu nome é Carmen. Eu queria saber se tu está participando da Dos Brasis, né? A exposição do Igor Simões, com esse trabalho. Não sei se é agora, pode ser mais adiante, se tu quiser falar. Não sei se está participando. Não, eu não estou participando da exposição em si, eu participei da residência, que teve 2 etapas do projeto dos Dois Brasis, né? A residência, Pemba, e depois teve a exposição, que é essa aqui, que abriu agora. Eu participei do processo de residência, que foi muito interessante, porque eu achei bem interessante a forma como eles construíram, foi pegar pessoas que trabalhavam com arte e educação, com curadoria, com a produção, né, artística de obras, né, artista visual de obras, enfim. Acho que foram essas 3 áreas principais, né? E colocaram junto nessa residência para pensar em como que a gente articula essas 3 áreas das artes visuais, nessas potencialidades, pensando negritude. Então, eu fiz a residência e foi um processo bem interessante. Que interessante, não sabia da residência. Eu estou vendo a divulgação da exposição, né? Mas a residência não sabia. Sim, foi uma residência com 50 pessoas negras e teve, assim... E é muito bom, porque tanto com a residência e tanto com essa exposição da dos Brasis, a quantidade de obras sobre afro-religiosidade. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Rio que foi na exposição, que eu infelizmente não consegui na abertura, eu vou lá em setembro para ver. E ele enviou algumas fotos e falou assim, nossa, olha essas obras, é uma pesquisa que caminha parecida com a sua. Né? E eu que achei, que maravilha, que tanto de artistas pretos maravilhosos que estão produzindo conteúdo sobre afro-religiosidade também, sabe? Porque aí é mais material que a gente pode utilizar. E quanto mais material, melhor. É magnífico o projeto, né? Eu li, não sei se eu estou certa, que vai circular até 2027. Sim, eu não sei se é 2027, não vou saber o ano certo, mas vai ficar um bom tempo, acho que é uns aninhos mesmo. Posso botar uma lenha na discussão aqui? O fato de tu seres licenciada
em artes visuais e não bacharel, não sei como é que é em Goiânia, que não é uma escola de belas artes tão tradicional, onde existia o bacharel formado na escola de belas artes, na academia, e o licenciado, que tinha um curso secundário que saía do liceu, no nosso caso aqui o Instituto Parobé, aqui em Porto Alegre. E então, como licenciado até os anos 70, no Brasil, tinha uma formação secundária de ensino, o que seria hoje ensino médio, uma formação técnica, que eram escolas técnicas, né? Ele tinha muito mais dificuldade ou até impossibilidade dentro da historicidade do século XX a entrar no sistema das artes, né? Quando o André está se licenciando, ele que já é bacharel, eu também fiz bacharelado primeiro. Então, assim, tu achas que esse pessoal que foi convidado para residência e não para exposição tinha mais uma atuação pedagógica e menos um currículo de artista independente, entendeu? Da sua produção artística? Estou botando uma lenha aqui, porque como o pessoal aqui é da licenciatura, mas também tem trabalho artístico, né? A Bruma tem pintura mural, né? Pintura de rua, a Carmen tem também já um currículo, outros aqui estão criando o André tem já um currículo consolidado, né? E na medida que a pessoa vai atuando na educação, eu ouvi isso de um professor meu. Tu vai fazer licenciatura, tu não vai mais passar em edital. Eu tinha 20 e poucos anos e uma exposição individual no Margues, né? E aconteceu realmente isso, porque eles dizem, não, tu tem que escolher, ou tu é artista, e eu vejo que o território, como vocês estão propondo, Orunhaiê, quer romper também com essas, não apenas com os estigmas raciais, né, que eu acho que é bem importante a gente trabalhar isso, mas também com esses estigmas formativos, né? Adorei a sua lenha. A lenha é boa. Então, sobre a residência, eles conseguiram fazer de uma forma mesclada, né? Então, eles pegaram pessoas que tinham um percurso de licenciatura, tinham um percurso na curadoria, um percurso que não percorria esses dois locais, que era só de produção artística mesmo, assim, tipo, tradicional, segundo o circuito de arte, né? Mas, então, a proposta deles era essa. No processo de curadoria, eu não posso falar porque eu não estava nele. Então, não tem como eu falar assim, quais foram os critérios avaliativos, de como eles pensaram os artistas que seriam integrantes. Para a residência, eles pensaram essa meta. Para a exposição, eles pensaram? É uma interrogação que eu não vou responder. Mas, sobre essa questão da área, eu acho que tem um preconceito, sim, né? Tem uma separação, assim, que é uma coisa que também o Orunhaiê luta bastante, eu luto bastante contra isso. Mas eu acho que também tem algumas potencialidades para quando a gente também tem uma formação em licenciatura, sabe? Eu estava numa exposição que eu estou participando, que chama Abrir Horizontes, que é uma exposição de uma galeria daqui. E aí teve uma parte de seminários, e uma das falas que eu fiz lá, a gente estava em plena discussão, era uma mesa só de artistas negros, e aí foi muito bom, porque a gente estava colocando sobre a temporalidade da arte, sabe? E sobre a importância e a forma como eu acredito, né? Sobre o que eu acredito que a minha arte tem que significar. Eu não consigo pensar uma arte pela arte, uma arte em que a partir do momento que eu produzo, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ela. Por quê? Porque a minha caminhada, enquanto uma pessoa que se formou em licenciatura, enquanto minha pesquisa nela, o que eu vou produzir é conteúdo, entende? Então, eu vou pensar a poética num viés do que eu quero levar, sabe? Assim, o que a minha obra vai traduzir? Tudo bem, a pessoa pode receber de uma forma, não tenho controle sobre como que a pessoa vai receber aquela poética. Mas, na hora que eu estou produzindo, eu estou indo
uma pesquisa muito bem definida de onde eu quero chegar. E eu acredito que isso se dá muito pela minha formação em licenciatura. Que é quando você montar um plano de aula, você não vai chegar aleatoriamente, às vezes, você vai montar um plano ali, do porquê que você está colocando aquele conteúdo, do porquê que você está trazendo esse texto, do porquê que você vai mostrar esse vídeo. E aí, a licenciatura, para mim, me dá um arcabouço para produzir artisticamente de uma forma que eu posso bater o pé, sabe? Assim, a pessoa pode ir lá e falar assim, olha, a sua obra, papapá. Olha, minha obra tem isso aqui, por determinados motivos. Entende? Então, dá esse respaldo. E por mais que o mercado ele tenha essa relação, eu gosto de abraçar o local da minha formação, porque é onde eu tenho toda a minha base de produção artística. Sabe? Mas, infelizmente, tem. Mas aí a gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar para desconstruir essas barreiras. Como eu falei no início, eu não acredito essa área de caixinhas, ou você é da licenciatura, ou você é da área prática, né, de produzir artisticamente para exposições, ou você é da curadoria, ou você é arte educador, ou você... Essas caixinhas, para mim, elas são construções de um processo de pensamento europeu. E aí, quando eu penso por um viés empretecido, sabe, pensar uma outra relação, de pensar a arte, eu gosto de misturar tudo. Eu gosto de trabalhar com curadoria, adoro pensar expografias. Amo produzir artisticamente, assim como amo também dar aula. E recentemente fui fazer o cenário de um espetáculo, que eu vou até falar sobre ele também para vocês, porque é uma coisa das artes visuais que potencializou muito a luta no Uruguai. Entende? Então, aí essa área, quando o mercado pensa, alguém pensa, essa relação, a gente tem que ir quebrando essas camadas e ocupando. É sobre ocupar. E aí não é o outro que vai falar aonde eu devo ocupar. Entende? Eu vou ocupar. Como? Eu vou dar um jeito, mas eu vou ocupar. Ou eu vou criar espaços. Entende? Hoje eu vou criar espaços que eu vou pensar outras formas de arte, outras formas de fazer artístico. Eu penso que é uma forma da gente, porque a gente não vai quebrar o sistema. Mas a gente tem que virar e falar assim, também não vou aceitar determinadas coisas. E acho que falou uma palavra muito importante, que são os espaços, né? Que nem todos os espaços são os legitimados, e como a gente pode... Eu acho que o Orun Aie vem, né, respondendo isso, né? Que espaço é esse que se cria? O ateliê do André também é um outro espaço, e como ocupar esses espaços, né? É porque a gente começa a questionar também o que legitima. Eu gosto de sempre o que está legitimando, né? Porque, para mim, assim, se as artes já têm essa função de luta, se ela, às vezes, fica no embarreiramento do mercado, eu tenho que... Ela não está chegando, sabe? Então, o que legitima também é onde a minha arte está chegando, aonde ela chegou de verdade, sabe? Se ela chegou nas pessoas, chegou no público, ela chegou aonde eu quero que chegue, entende? Porque também não adianta nada ela ir e morrer no lugar. Ela tem que falar. Uma obra tem que falar. Se a obra não fala, cadê? Cadê a vida? Entende? Então, quando a gente vai pensar esses outros espaços, é pensar sobre essa voz, sobre essa fala, sobre como que as obras vão ocupar, sobre como que eu vou tratar, como que eu vou cuidar daquela obra. Eu estava falando, né, sobre essa questão da mistura de áreas. Então, eu vou puxar um link aqui, vou compartilhar uma telinha. Cadê? Vou apresentar. Que foi o que eu falei que eu fui fazer o cenário e o figurino de um espetáculo, que é uma realização do Orun Aie. Raquel, eu não estou conseguindo visualizar ainda. É porque eu ainda estou tentando. Ah, tá. Achei que tu já tinha colocado aqui.
Deixa eu só olhar aqui se a configuração está aberta, né, para garantir. Tá bom. Às vezes entra ali, mas bom, tenta. A princípio, tu pode compartilhar sem problemas. Compartilhar tela, enviar mensagem, está tudo aberto. Eu só não abri a sala assim para não ter. Sempre, sei lá, né? Tranquilo. Eu só tenho que conseguir descobrir aqui qual é o segredinho. É aqui embaixo, ó. Tu coloca, e preferencialmente, tu compartilha só a janela que tu quer mostrar. Deu certo? Tá compartilhando. Isso, deu, perfeito. Tá. Eu agora só vou... Aqui. Então, esse aí foi um trabalho que desdobrou as artes visuais aqui no Uruguai de uma forma muito, muito, muito linda. Que foi quando eu saí da caixinha, pensar obras fechadas, assim, e comecei a pensar o cenário e figurino de um espetáculo que chama Contos de Cativeiro, que é um espetáculo que fala sobre a diáspora africana pelo olhar de um preto velho. E é um solo circense de teatro e circo, e vai falar sobre justamente essas lutas, percorre o local do sofrimento, mas ele é rápido, que a gente vai falar muito mais dos processos de luta e resiliência, e na figura do preto velho falando, então a gente vai trazer muitos elementos de terreiro para dentro do cenário. E aí eu vou colocar elementos como essas folhas no chão, que são elementos do candomblé, que eu falei, na memória de uma mulher de candomblé que dá vivência com saçanha, que tem muita folha, a gente tem a fala, chama Kociuê, Kociorixá, sem folha não há orixá, né? Então eu vou pegar a minha vivência, o local que é também esse arcabouço de experiências, né? E vou construindo esses elementos. Coloco o congado preto velho, que é esse aqui no cenário, que é o lugarzinho onde encena, acende a vela, lá no início. Aqui eu faço uma parede de cabaças. E aí todo esse cenário, de repente, ele se transformou numa obra instalação e também em micro-performances. Que aí eu fui pensar assim, ok, como é que a gente vai adaptar tudo isso para o mercado de artes visuais? Né? Como é que eu vou conseguir distribuir, para ocupar, para falar? Então, a gente foi pensando esse viés aí, essa é a obra em ação, né? Essa obra instalação acontecendo no espetáculo, que é a figura do preto velho utilizando o congral. E aí, desse espetáculo, desse cenário, que aí virou uma obra instalação, eu fiz uma exposição dessa obra instalação. Tanto é que o videoarte que participou, né, no ano passado, que André também fez essa ponte, foi uma obra que sai desse espetáculo, né? Ela surge desse espetáculo. E aí, por exemplo, essa é uma exposição do espetáculo, do cenário do espetáculo que eu pensei uma obra de instalação. E aí eu coloquei ela para acontecer vários dias, né? A pessoa ela vinha para a exposição, depois ela já ficava, porque aí aquilo tudo se transformava em um espetáculo depois, aquele cenário que a pessoa ela ia percorrendo, ela depois vivenciava ele de uma outra forma. E com isso, pensando a quebra dessas paredes, pensando a obra nessa potencialidade, a gente conseguiu acessar um monte de gente, um monte de gente. E foi tão bom a gente conseguir acessar, porque foi quando o que a gente estava propondo falou, e as pessoas escutaram, e as pessoas falaram também, então vai ecoando. Então, a potência das artes visuais é esse ecoar, sabe? Esse ecoar dessa poética que ela vai se transformando, mas ela vai ecoando de uma forma linda. Do espetáculo também eu criei esse trono, que é um trono, ele é uma obra de instalação que tem uma placa em cima somente para pessoas negras, que é para a pessoa sentar, para a pessoa entrar nessa realeza, para ela retornar para essa realeza africana que foi forçadamente retirada, né? Mas que pertence a gente. Então, foi se desdobrando nessa pesquisa e conseguindo acessar um público que às vezes não chegaria em outra circunstância.
Então, o Oruayê, ele vai permitindo isso. Com o espetáculo e com a exposição, a gente conseguiu, por exemplo, trazer uma escola que é a Fundação, enfim, era a Fundação Bradesco, e aí foi muito lindo, porque também era uma escola, que é uma escola social, então é majoritariamente preta também, meus padrões. E aí teve a exposição, teve o espetáculo, e aí depois teve o final da conversa, né? Teve a roda de conversa com os alunos. E o que eu mais encantei foi essa potencialidade justamente de desconstrução das perguntas tradicionais. Nossa, porque tem a figura do Zé Pilintra, por exemplo, no espetáculo. Né? Nossa, mas então, e o Zé Pilintra, e o pessoal, todo mundo encantado com a figura da malandragem que o Zé Pilintra traz, que traz uma figura da revolução, né? O outro lugar da malandragem, que não tem um lugar de olhar racista. E aí os alunos encantados com aquela malandragem, com a figura do Zé Pilintra. Então, de repente, a gente não está mais demonizando o Zé Pilintra. Aquela arte conseguiu fazer com que as pessoas enxergassem uma forma de ver essa imagem do Zé Pilintra por um outro lugar. E aí tinha alguns tinham 3 alunos lá de terreiro, e aí eles pegavam assim, ó, pegavam aqui escondido, oh, eu sou de terreiro. E ficava falando baixinho. E aí, no final, eu assim, nossa, eu tenho que falar para o povo de terreiro para mim aqui também, porque assim, eles estavam se vendo representados também ali naquela obra. E por quantas vezes é silenciado, por quantas vezes uma pessoa chega lá e sofre violência na escola, sofre violência em outros meios, né? Então, a arte, ela também traz um local de pertencimento. E aí, o pertencimento e sobre quem está falando aquela obra, né? São pessoas negras falando sobre afro-religiosidade, que também tem um outro significado, sabe? Então, quando a gente vê no olhar daquelas crianças, daqueles adolescentes, esse local de identidade, sabe, de subjetividade sendo ali, ó, outras referências sendo construídas, é onde a arte ela vai entrando de uma forma mais forte, entendeu? E outras referências, como eu falei, né, o distanciamento da possibilidade de fazer arte sendo uma pessoa negra. Porque uma das perguntas que a gente escutava, de vários ali, era: mas vocês conseguem ver de arte? Como? Encantados porque eles não sabiam que existia a possibilidade de viver de arte, sabe? Então, a gente foi falando assim, não, tem, olha, a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso. Então, a gente vai trazendo outras referências para isso. Essa obra, né, que eu falei. E aí eu vou puxar aqui para a questão da licenciatura. E essa é uma obra recente minha, que eu gosto de trazer ela, porque ela é um autorretrato. Ela se chama Autorretrato de Meiaú. É o meu autorretrato. Ela é uma obra de cerâmica. Eu trabalho bastante com esses elementos. E aí, quando você não é uma mulher de candomblé, eu vou trazendo alguns elementos, que são essas pinturas de quando a gente é Iaô. Quando a gente vai se iniciar, a gente é pintado o nosso corpo, né? Com essas cores, com esses pontinhos azuis, com os brancos, com o vermelho. Tem a conta, tem a quartinha. E aí todo mundo sabe disso. Assim, né? Todo mundo não, mas tem uma ideia. E aí, com essa obra, eu vou aproximando, por exemplo, o porquê que a gente é raspado, sabe? O porquê que precisa de se recolher, qual que é o significado dessas pinturas no corpo. E aí foi muito bom, porque aí ela estava aqui no Oruayê, ela fica aqui, que tem uma parte que eu sempre deixo exposta algumas obras. E aí algumas pessoas evangélicas vieram para cá, e eu fui fazer um tour com ela e explicar as obras. E aí, de repente, aquela pessoa evangélica estava se mostrando uma bela de uma macumbeirinha. Porque eu faço tal coisa também. Nossa, que interessante isso. Você pode me falar um pouquinho mais sobre isso? Eu fiquei assim, né? Então, é um processo de você trazer os símbolos, porque quando a gente vai pensar em afro-religiosidade, tem símbolos que são muito fortes e são muito, muito demonizados. Tem muito preconceito em cima.
Então, quando eu gosto de trazer as obras, justamente pensando como que eu vou desconstruir esses símbolos. E aí, no candomblé, por exemplo, a figura do Iaô, da Iaô, você vai ser raspado, não, esse povo aí vai cortar seu corpo, sabe? Você vai... Tem mil coisas que são ditas, né? Mas aí, com a obra, a gente vai paulatinamente desconstruindo essas camadas de preconceito, né? E aí, aqui no Oroaí, quando a gente consegue trazer algumas pessoas e levar também, né, isso para outros lugares, é quando eu vou me encantando cada vez mais com essas possibilidades das artes visuais. Alguém quer falar alguma coisinha? Eu vou parando e perguntando. Podem falar, pessoal, levantar a mão. Por que que estão encantada, Jailza? Me incomoda sempre, porque assim, quando a gente descobre que Jesus era negro e não era branco, ao mesmo tempo que invertem os conceitos e colocam o Exu como demônio, ele não tem nada disso. Então, como as outras religiões tomam esses santos, né, e colocam como demônios. E aí, ao mesmo tempo, fiquei pensando, por que o diabo também é sempre negro, escuro? Ele nunca é branco, ao contrário que Jesus sempre é branco, que já foi provado que ele era negro. Que bom que incomoda. Vai incomodar mesmo. Porque a gente morre de raiva quando a gente vê isso nos lugares. E aí tem um lugar, né? É muito bom você falar isso. Outro lugar, né? A importância das artes visuais enquanto representação. Por quê? Porque você tem um processo histórico de embranquecimento das figuras de terreiro para uma determinada aceitação na sociedade, né? Porque é isso. Todos os elementos que são negros, aí ele vai ser colocado como ruim, né? Então, tem-se aí um processo de embranquecimento. É claro que você tem o processo do sincretismo, que é uma outra relação, que é um local de resistência necessário para um período histórico, mas que hoje, no decorrer dos anos, né, a gente vai vendo os desdobramentos disso. Você tem uma aceitação muito mais fácil de uma Iemanjá branca. Você tem uma aceitação muito mais fácil de um Ogum que é São Jorge, sabe? De Oxóssi que é São Sebastião. E aí, de repente, vai naturalizando o Oxóssi ser pintado de branco. Calma, não, pera. Tem alguma coisa errada aí, eu não sei o que é mesmo. Um Oxóssi branco. Tem alguma coisa fora do lugar, sabe, assim. Só que aí é muito mais aceito. E aí, o legal das artes visuais, né? Porque aí a gente começa a trazer que orixá é preto. Né? Então, eu vou representar Iemanjá, eu vou representar Iemanjá preta. Eu vou representar Oxóssi preto. Entendeu? Não tem, não, orixá não tem cor, orixá é energia. Se Jesus não é branquinho do olho claro, uai, qual que é o problema, então, de ter algum Deus preto, entendeu? Então, aí a gente realmente tem que questionar, né? E utilizar as artes visuais como ferramenta ali de trazer outras referências. Então, é um movimento bem legal, até de produções artísticas, da Iemanjá Preta, por exemplo, que estão bem forte. Iemanjá é preta, e é isso. Hoje tem várias obras que trazem esse lugar, né? Alguém levantou a mão. Sou eu. A Bruma. Você me escutam bem? Sim. Tá. Eu acho também que existe uma forçação de barra da branquitude também e da cultura da branquitude de tentar relacionar tudo que faz parte dela com essas outras culturas, né? Que é sempre o olhar do outro, pegar a religião do outro e tentar relacionar com o que seria mais próximo do meu, sendo que não, né? Você falou uma coisa bem legal. Porque, assim, tem um local da branquitude enquanto universal, né?
Bem, é isso, a branquitude, ela se porta e ela se vê enquanto universal, enquanto, né, portadora de todos os direitos. Pai, como que deuses adorados, como que orixá, se a branquitude é universal, como que orixá não vai ser branco? Não é meio, para quem tem algum problema ali, para quem se acredita nesse local de universalismo, de representação, de ideal, não é esquisito? Aí, a branquitude ali, o ideal é a branquitude, e de repente você tem ali uma representatividade de orixás que não percorre o local da branquitude. E aí, é este o processo, né? Então, vamos embranquecer. E aí, de repente, eu escuto frases que eu já escutei, infelizmente, de pessoas de terreiro falando: orixá não é preto, orixá é branco. E eu olhando, quase tendo uma taquicardia, tendo que tomar remédio depois, porque você vê que esse plano de embranquecimento funcionou para determinados lugares, sabe, para determinadas pessoas. E qual que é a nossa função de retomar, de empretecer? E é tão triste isso, né? Ter que falar que a gente tem que empretecer, porque não deveria falar essa frase, não deveria ter que chegar nesse lugar. Mas aí quando você vê todas essas representatividades, todos esses símbolos sendo embranquecidos, imagina o que é esse símbolo no subconsciente, na subjetividade de uma pessoa, sabe? E aí é esse lugar. Como é que a gente vai conseguir desconstruir isso? Né? Uma coisa que eu pensei, eu estava falando, que eu achei muito legal, que é, tipo, a gente tem aqui, a gente chama de educação para as relações étnico-raciais, tipo, um grupo de estudos, assim. Daí eu pensei também numa educação e sensibilização para as relações étnico-raciais, que eu acho que é o que fala um pouco que a arte trabalha para, sabe? De difundir informações, que também é lugar da pedagogia, que estava dizendo, que eu achei muito interessante. E também uma coisa que eu pensei é essa coisa do fazer também, de que a licenciatura é também um fazer da arte. E sempre que eu estudo relações étnico-raciais, culturas indígenas ou culturas negras, de como elas têm a ver com o fazer também, com a convivência, que isso também é arte. Que a arte estaria também nas ações do dia a dia, então também na ida à sala de aula, nos encontros. E sempre me faz pensar nessa aproximação, né, licenciatura e arte, através de uma perspectiva não branca, né, que não é arte num lugar separado, assim, envolvida na vida. Sim. Aí nisso eu queria te perguntar como que funciona no teu espaço, lá no espaço cultural, como que funciona essa ideia do dia a dia também, como que isso é mesclado na arte, assim, se pudesse falar um pouco sobre. Obrigada. A gente faz arte no dia a dia. É isso. Tudo, assim, tudo que a gente faz é pensando por um viés artístico, é pegando justamente aquilo e transformando. A gente aqui no Urunhaê vai ser uma pesquisa nas artes visuais que a gente vai desenvolver esse ano, que a gente passou no edital Ler os Brasis da Casa Celi Carneiro. Tem um edital nacional de grupos regionais, né, que vai ler um livro e criar um grupo de leitura. E aqui a gente já tinha biblioteca social, entrei com esse projeto lá, passamos, axé, bora. Qual foi a primeira coisa que eu pensei para esse grupo de leitura? É pegar e produzir uma exposição a partir da vivência desenvolvida com aquele livro, com aquela leitura. E aí essa exposição não vai ser uma exposição só de artistas já estabelecidos no mercado de arte. Não. Vai ser uma pessoa aqui, da comunidade que chegou junto para o grupo de leitura, vai ler aqui com a gente, vai pensar como que ele vai produzir a arte. E aí ele vai produzir a arte pensando, às vezes, a cotidianidade dele. Entendeu? Às vezes ele vai produzir uma obra a partir de fotografias do cotidiano, de coisas que vão ser inspiradas a partir da leitura do livro. Ou de uma poesia, né?
Por que que a poesia não pode ser uma linguagem das artes visuais, se ela pode gerar tantos desdobramentos, né? Então, assim, a pessoa que está lá no curso, que nem eu falei, a UFG está aqui pertinho, então provavelmente vão chegar pessoas da UFG, que às vezes está no curso lá que não pensa artisticamente, mas ela vai olhar e chegar aqui e falar assim, tá, beleza, agora vamos desdobrar isso aí em alguma produção? E aí cada um vai inserir para poder fazer performance, fotografia, poesia, a gente vai pensar essa poesia em camadas, né, escultura, pintura, entende? Então, a arte, esse local do fazer artístico, é um não distanciamento. A arte, ela é tradução, ela é tradução do que você está vivendo, do que você luta, do que você produz. E aí, sim, em termos de cultura preta, né, a gente produz arte o tempo todo. A arte, na verdade, foi uma forma de resistência da gente historicamente. E aí a gente pega, por exemplo, vários símbolos, como o bloco, né, os blocos de carnavais, que todo mundo... Hoje já está tudo liberado. Mas antes, na história, quando surge, é um processo de resistência, porque eram proibidos outros elementos, e através do bloco se poderia ali articular politicamente pessoas pretas. Entendeu? E é o que? Música, é dança, é arte, mas é luta. Né? A capoeira, que como resistência, de repente, começa a ser lida como uma dança. Né? É luta, é resistência, mas é dança, sabe? Então, quando a gente vai olhando, o ser preto, ele vive e resiste também através da arte. Né? E aí, quando vai pensar essas produções, não tem como não pensar junto. Teve uma outra pessoa que levantou a mão. Eu tinha levantado sem querer antes. Eu fui tocar para ver a câmera e toquei. Eu fiquei procurando, daí tu baixou, né? Eu disse, bah, quem é que tá na fila? Sim, não, foi sem querer. Mas aproveita e fala um pouquinho, Carmen, também aí, Eu estava discutindo agora, a Raquel e também a Duda, né? Estavam falando antes. Mas eu estava fazendo link aqui, né, com as curadorias de arte indígena, com a forma também, né? Que a cultura indígena tem se manifestado artisticamente nas artes visuais, né? É muito parecido com o que tu está dizendo, claro, a gente sabe, né? Mas só pensei em comentar isso, esse link, né? Dessa ligação que tem na forma de coletiva também, de apresentação, né? De acolhimento. Sim, é uma outra referência de pensar, se pensar na sociedade, né? E aí, que bom que, infelizmente, devido a uma tragédia, né? Porque também a gente vai pensar que a arte indígena agora no mercado, ela está com mais espaço, mas porque tem algo que aconteceu, né? No governo passado, e que aí repercutiu. Que bom que está, mas tinha que ser desse jeito? Tinha que ser agora? Né? Que são, assim, tinha que ser antes. Já tinha que ter esses espaços, e o espaço não deveria surgir por causa de uma tragédia, porque nem a tragédia deveria ter acontecido. Né? E aí pensar essas artes assim que são cotidianas, né? Mas que aí também é um lugar que nem tem-se essa relação dos fatos acontecidos, mas aí também tem uma luta cansativa de pessoas indígenas ali no mercado, lutando por espaço há anos, né? E que bom que se tem... A luta a luta dos movimentos sociais também quer dizer, um movimento social, né? Um movimento muito importante nessas conquistas, né? E é um movimento coletivo, né? Aqui no Uruaê, a gente fala uma coisa assim, que é um quilombo cultural, e aí a gente coloca o nome Orunhaê, significa céu e terra. Orun é céu, aí é terra. E a gente colocou esse nome em específico, em Urubá, né? Porque a gente vai pensar essa coletividade, essa ancestralidade, no viés de respeito aos ancestrais, em respeito a esse respiro, a essa força, porque tudo que a gente não faz sozinho. A gente faz com os nossos ancestrais,
a gente faz com as pessoas que estão junto com a gente ali, em força, em resistência. Então, essa lógica de sociedade coletiva, né, essa resistência coletiva, é uma coisa que está muito forte dentro da cultura preta. Então, assim, da cultura indígena também, mas eu não falo da cultura indígena porque não é meu lugar de fala, e é uma coisa que eu puxo muito, assim, dentro do lugar, quais os locais que eu pertenço. E aí me veio uma outra coisa na minha cabeça, que é algo que eu acho muito lindo, que são os candomblés, as casas, os terreiros, são museus vivos, né? É algo que a gente tem que trazer muito para a gente. Manutenção de memória, né? E aí, essa função de museu, né? Então, um museu vivo, um museu que ele respira, um museu que dança, um museu que tem elementos, é algo que é muito forte, muito potente. E o tanto que a gente olha o local das artes, o lugar da afro-religiosidade e o local dos símbolos, porque você tem um plano aí de desconstrução dessa memória. Pensar historicamente no Brasil, né? Você tem ali um plano de dizimar culturalmente a memória, porque sem a memória você enfraquece, né, um povo. Tanto que em Benin, tem uma árvore, se não me engano, em Benin, tem uma árvore da memória, né? A árvore do esquecimento. E aí, a árvore do esquecimento, quando um escravizado vinha para o Brasil, ele antes davam 7 voltas, mulheres davam 7, homens davam 9, ao contrário, talvez, para poder esquecer a vida em África e vir para o Brasil. Então, se tinha um ritual do esquecimento, já em África, para quando chegasse aqui, pensar que aquela pessoa estava muito mais dócil à escravidão. Só que aí, quando a gente pega e cria o candomblé, as grandes mulheres pretas criaram o candomblé, que é matriarcal, pega essa memória e fala assim, não é bem assim não, a gente manteve, a gente vai manter. Então, a gente vai construir essa memória a partir de fragmentos. E aí eu acho bem interessante que até a Chiri Bembe fala, né, sobre essa forma de construção de uma memória a partir de fragmentos. E aí vai se pegar esses fragmentos dessa cultura, dessa religião X de tal região, essa outra religião que tem uma característica e vai fundando ali, vai fundindo. E aí essa memória preta, ela se torna resistência e se torna um museu vivo, né? O que vai contra o plano da branquitude, da escravidão, né? E aí eu tenho uma obra que chama A Árvore da Memória, por isso que aquela hora eu confundi. Eu tenho uma Árvore da Memória, que é uma obra de instalação, que é uma árvore de ferro, onde eu faço alusão a Ogum, né? Que Ogum é o orixá da metalurgia, dessa ferramenta de liberdade, do ser humano conseguir reinventar, né? Pensar a ferramenta de sobrevivência. Ogum tem essa força. Então, eu faço essa árvore de metal e coloco fotografias penduradas nela, em resina, então é uma plataforma meio transparente, então fica meio que flutuando as fotografias, com fotografias do cotidiano de um terreiro de candomblé, no caso, o terreiro onde eu fui feito. Então, eu fui pegando essas fotografias e colocando nessa árvore, mostrando que aquele candomblé, ele vai contra a árvore do esquecimento e se torna uma árvore da memória. E aí, cada terreiro é uma árvore da memória. Sabe? Que tem suas raízes e que tem suas copas e que vai crescer. Então, isso e aí é uma obra de artes visuais que vai falar sobre isso, que vai trazer essa memória do porquê de tal coisa, do porquê de tal elemento, né? E aí, como que a gente vai pegar esses símbolos, essas obras na área de artes visuais, em diálogo com outras áreas, e vai contribuir para a junção desses fragmentos, sabe, assim, para
para a gente entender e pensar formas de resistência. Eu fiquei aqui no slide sem querer, fiquei conversando ainda, nem passei de página. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém? Mais ninguém? É um prazer te escutar, Raquel. Eu acho que tu trazes assim essa perspectiva que a gente já está trabalhando desde o início do semestre, né? E eu trabalho todos os semestres. Importante também assim o teu testemunho, né, de tu não ter tido esse espaço na tua licenciatura. E é uma luta contra os preconceitos e o quanto para a gente pensar essas culturas, a gente tem que revisar o conceito de arte, os preconceitos raciais, né? E toda uma dinâmica de funcionamento sistêmica aí das artes, da educação, dos espaços culturais. Então, né, fico muito contemplada aí com a tua fala, e acho que a Amador quer falar. Sim, eu queria te perguntar sobre... Estava falando agora essa ideia de que as religiões de matriz africana se criaram nessa ideia de fragmentos, de memórias, de coisas que vieram vindo na oralidade e tal, e que usar as artes visuais para também misturar e expandir essas coisas, esses signos, esses ritos e tal. E essa ideia do museu vivo eu amei e pensei nisso, do museu, ele, ao invés do terreiro se musealizar, eu sinto que a cultura tende mais a se expandir para fora, para se misturar com as artes, se misturar com a educação e com a vida e tal. E eu fiquei pensando como é louco esse contraponto com a Igreja Católica, que tem uma ideia de manter, né, de conservar, uma ideia de conservação e não uma ideia de expansão e multiplicação. Ao mesmo tempo, queria te perguntar se essas misturas, tipo, existe uma ideia também de uma tradição. Como que funciona para ti essa articulação da tradição, de uma coisa que tem uma certa conservação, e essa ideia de mudar, de transformar, de expandir através da arte, assim? Se isso é uma questão para ti. É uma questão sim. Porque eu acredito muito no respeito à tradição. E até porque eu sou uma pessoa que tento seguir ao máximo a lógica da tradição enquanto ao respeito aos meus mais velhos. E aí, quando a gente pensa em cultura preta, que cultura preta majoritariamente se pauta a de terreiro, né, numa oralidade, como que eu mantenho isso sendo respeito ao meu mais velho? E o meu mais velho significa uma tradição, porque ele escutou o mais velho dele, e é isso. Então, eu não consigo pensar afro-religiosidade e resistência sem pensar pelo viés de tradição, porque é o que caminha junto com o mais velho, entendeu? E aí tem muitos embates, sim. Muitos embates, sim. Para gravar, Paola, eu acho que eu vou falar para não gravar. Peraí, eu vou... Tô brincando. Peraí que eu dou uma pausinha, quer que eu dê? Não, tô brincando, tá tranquilo. É a polêmica. Porque, assim, quando eu falo essa questão do fragmento, né? O fragmento, às vezes, daquilo que também é desconstruído. Não é o fragmento de você pegar tal coisa dali, tal coisa daqui, e juntar e fazer uma farofa nova. Entendeu? Isso eu não acredito. Isso, para mim, é um processo muito, muito da branquitude. De pegar elementos aleatórios e juntar e fazer uma receita nova. Entende? O candomblé existe porque tem uma receita ali que é um orô, que é um segredo, e que o mais velho fez, que passou para o mais novo virou mais velho, e passou para o mais novo, e aquela receita se mantém. Né? É a forma como eu acredito. E aí, o fragmento, essa lógica das artes visuais, quando eu cito a Tiribengo,
nos signos. Quando eu viro e falo assim, sobre a Iemanjá branca, né? E aí você tem um monte de estátuas, de fotos, de imagens, tudo de uma Iemanjá branca. E aí a gente passa a pegar, voltar a representar Iemanjá como preta, né? Eu estou pegando um fragmento da memória que foi embranquecido e trazendo ali para junto da luta preta. Então, não estou pegando símbolos de outras religiões, né, e criando algo novo, porque os símbolos também significam muita coisa, né? Se eu pego um símbolo que é resistência preta e coloco num símbolo que é um símbolo de opressão a gente, a nossa história, um símbolo que contribuiu para a nossa dizimação, e junto os dois, como se um coexistisse com o outro, como se um, na verdade, legitimasse o outro. Olha a problemática disso, né? Então, não tem como pegar coisas aleatórias e juntar. Pegar respeitando a tradição. E aí vem um lugar que eu acho muito importante, que eu falo muito, eu sou até às vezes chata, mas eu falo mesmo. Lugar de fala na perspectiva de onde você vem, sabe? Eu só falo sobre afro-religiosidade porque eu sou uma mulher de axé. Se eu não fosse uma mulher de terreiros, de candomblé, eu não teria esse lugar. Não pertenceria a mim. Eu não conseguiria entender esse respeito à tradição. Entende? E aí, isso, para mim, se implica muito na questão do fazer artístico. Porque as artes, ela tem um discurso também muito branco. E aí a gente vai pensar a história da arte, das escolas de arte no Brasil colônia e tudo, né? O lugar da representação do negro, do indígena, da paisagem, do exótico, né? Pode pegar várias coisas. Mas que é a lógica de que a arte pode a tudo. O artista tem a total liberdade de fazer o que quiser. Pode? Tem direito a tudo? Eu acho esse discurso deles muito, muito, muito branco. Porque a gente tem que pensar no que é pertinente a gente enquanto poética, enquanto quais são os nossos espaços, né? Então, eu só posso falar sobre arte de afro-religião a partir do momento que eu vivenciei esse lugar. Do mesmo jeito que eu não vou falar, por exemplo, não vou me propor a fazer uma arte como se fosse uma mulher quilombola, porque eu não sou uma mulher quilombola, eu não sei o que uma mulher quilombola passa na vida dela. Não sei. É uma mulher negra também? É, mas é uma outra vivência de outro lugar, sabe? Então, esses fragmentos, quando a gente pensa esse fazer artístico por um viés que não é solto, não é tudo pode, a gente começa a produzir a arte pelo viés do respeito. O que com a gente, que a gente sofreu foi só desrespeito. Um monte de gente que veio, se apropriou da nossa cultura, fez o que quis, ganhou dinheiro pra caramba, e a gente ficou ali, ó, só sendo explorado. Respondi? Total. Para mim, respondeu. O André. André, tu levantaste a mão, quer falar? Oi. Só queria saber, oi, Raquel, eu só queria saber, Paola, se tu gravou essa última fala da. Tudo gravado. Tudo gravado. A Raquel falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Se eu não fosse desse lugar, eu não pertenceria a mim. Desculpa que eu apaguei aqui a câmera porque tá chovendo em Porto Alegre e tá, acho que o transformador aqui fora tá em curto, porque a lâmpada tá piscando o tempo todo. Mas que linda essa frase, Raquel. Obrigada, No teu caso, especialmente, ela é plena mesmo. Uhum. E muito obrigada pelo ouvido, né? Pelo escutar, ter esse escutar sensível, porque
É uma coisa que eu acredito muito mesmo, sabe, assim, e é o que permeia toda a produção artística, toda. Essa aqui, eu ia até, acho que não ficou muito, assim, eu ia entrar nesse lugar, que é a questão da poesia, né, que a gente estava falando sobre a questão das paredes, e aí até entreguei para André esse livro, desde presente, porque é um livro que é muito caro para mim, tem um valor especial, que é onde as artes visuais, para mim, ela vai desconstruindo paredes e vai percorrendo também esse lugar de onde eu venho, né? Que é um livro de poesias, aonde eu trago as ilustrações de orixás com pigmentos feitos com pós da nossa iniciação dentro do terreiro. Então, esse azul, por exemplo, ele é um azul que é do pó age, que é um pó que a gente utiliza para quebra de feitiço, claro que a gente utiliza para mais coisas que são ouros, que são segredos, mas dentro do limite do que pode ser dito, eu vou explicando dentro do processo de construção do livro, né? Então, é um livro de poesias que eu faço falando sobre os orixás e vou trazendo a ilustração de cada um deles e trazendo esse elemento de dentro do terreiro, como se a gente é encantado, né, para ser Iaô, para nascer, orixá nascer na gente. Então, as ilustrações, como são de orixás, ela vai ser encantada também para receber energia de orixá. Então, eu vou pensando o livro nesse carinho. E aí, sobre a potência das artes visuais e quando a gente consegue desconstruir as coisas, porque ele conseguiu acessar determinados locais que, às vezes, numa exposição não acessaria, sabe? Eu, ontem, peguei um livro que uma pessoa encomendou, que é um rapaz que ele vem aqui no Oruaiê, ele está aprendendo percussão. Ele não sei o termo na Igreja Católica, é como se fosse, não é o padre, mas ele tem um lugar de fala na igreja, né? Mas não sei qual é o termo. E aí ele comprou o livro, se encantou, assim, nossa, eu não sabia disso. E ele ficou encantado com aquele livro, com essa referência de orixás que levou, e ele não vai deixar de ser católico, ele é católico mesmo. Mas ele vai trouxe uma outra referência para ele, enquanto entendimento de uma lógica de orixá, de terreiro, que antes ele não tinha, ele estava encantado com isso. Aí ontem eu entreguei o livro para ele também, porque ele falou, não, eu vou dar para minha amiga, que ela vai adorar, ela precisa ver isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí o livro começou a acessar de uma outra forma, sabe? Pessoas que não são de terreiro, pessoas que são de outra religião, que são católicas, são evangélicas, e que através da poesia e da ilustração deu para acessar. Que às vezes essa pessoa não iria numa exposição minha, por exemplo, se eu tivesse, estou tendo uma exposição na galeria, às vezes não chegaria, mas com o livro, chegou. Então, eu gosto dessa potência das artes visuais, quando a gente já pensando outras camadas, de onde ela vai habitar. E aí os desdobramentos, né? Porque deste livro, eu realizei essa performance, que se chama Abô, que é uma performance que eu criei baseando no poema A Ossanha, no livro, e é uma performance onde eu realizo um banho de erva cantado numa pessoa. Então, às vezes pode ser combinado, assim, por exemplo, já tem uma pessoa combinada que vai comigo, ou às vezes vai poder combinar no local onde vai acontecer a performance, né? Alguém que se dispõe a participar dela. E aí eu canto o banho de erva, né? E a gente vai macerando ali, ao fundo é Marcelo com o pilão, eu vou dançando com as ervas, a pessoa ela entra nessa bacia de alumínio, e aí eu dou o banho de erva nela. E para mim, por exemplo, essa performance, ela chegou em locais que foi muito lindo, porque eu apresentei ela em alguns eventos aqui no Uruaiê, e aí quando eu apresentei ela, muitas pessoas que não são de terreiro, elas choravam, sabe? Elas se tocavam num local de sensibilidade de memória antiga, de infância, da avó que pegava o galinho de arruda, ia lá benzer, sabe?
da mãe que tinha um carinho com ervas e que aí vai sendo distanciado. Então, essa performance, por exemplo, a gente vai desdobrando, né, em outros lugares, o livro que foi chegando e aí eu vou descobrindo outras formas de acessar o público também, né? E esse aqui é um pouquinho do Orunhayê, que eu ia mostrar para vocês. Essa aqui é uma ação que a gente faz com boi, que é o Bumba Meu Boi, que a gente desenvolve aqui também. Vai ter uma exposição que eu vou fazer sobre o Bumba Meu Boi, em outubro, que eu vou trazer várias referências, várias coisas que vão acontecer, trazendo esse local da cultura popular, pensando em exposição. Por que que o Bumba Meu Boi não pode ter uma exposição, né? Por que a gente não vai trazer esse carinho, esse lugar artístico sobre a construção deste boi? Porque este boi aqui, na foto, ele é todo bordado, à mão. E cada boi tem uma narrativa, tem uma história que conta no bordado à mão. Gente, isso é lindo, sabe? Assim, e aí cada ano nasce, é batizado e morre um boi. Né? Então, tem uma história ali, tem algo, uma narrativa a ser contada que a gente das artes visuais pode aproximar muitas pessoas. Isso. Aqui é quando a gente foi com o Meu Boi para a rua. Então, a gente tem essa ação também da arte, quando eu falei, quando a gente constrói pontes, não adianta fazer as pontes e esperar que o outro atravesse. A gente tem que atravessar também, né? Tem que convidar a esse atravessamento. E aí, essas são algumas ações que a gente faz aqui no Orunhayê. Acho que é isso, assim. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Ai, Raquel, uma questão, assim, né? Só para contar, a gente começou o semestre e teve a Semana da África aqui na URGS. Vocês me desculpem, tá? Eu tô bem gripada, tá? Então não sei se a minha dicção tá muito ruim. E aí a gente perguntou pro nigeriano, um babalaô, como que eles traduziriam a arte, né, em Yorubá. E eles não conseguiram, não acharam, não existe essa correspondência, né? Eu já tinha escutado um babalorixá aqui do Rio Grande do Sul falar em Bori, que também poderia ser traduzido por ciência. Olha a complexidade, né, dessa questão linguística. E aí tu mostrando ali a tua performance, que é um banho de ervas, que é um rito, que é uma prática afro-brasileira e talvez também nas religiões originais, né, em África, eu pergunto, né, tá, é uma performance, mas é um ritual, né? Será que borrar esse limite da religião, da prática espiritual e da arte também não é, e eu acho que vocês fazem isso pela toda a tua fala, né? O quanto isso é estratégico, político, e aí agora vendo o boi, né, que também é uma tradição popular e que é do Cerrado, mas também aqui a gente tem o boi de mamão aqui na Santa Catarina, que é uma outra, é o mesmo boi e é um outro boi, né? Como é que entra toda essa melagem, essa mistura, né? Sendo que há, né, aqui também um movimento negro aqui. Daí tinha uma campanha dizendo assim, Ançã não é Santa Bárbara. Iemanjá, aqui em Porto Alegre, é da Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Navegantes. Iemanjá não é a Nossa Senhora dos Navegantes. Né? Tem toda essa marcação identitária necessária, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue, enquanto brasileiros, sair dessa mistura, né? Então eu gostaria que tu falasse agora, já que tu está terminando e trouxe né, a tradição popular, que daí não é a tradição, né, dos antepassados, da ancestralidade, dos preto velhos, que vem muito mais nessa questão da humildade, dessa escuta, que já é muito mais energia do que estratégia cultural. Eu vejo que são forças diferentes que estão juntas, né? Essa capacidade da gente bater a cabeça mesmo, aceitar a força, mas ao mesmo tempo tem outras forças num processo, né, violento, colonizador,
estão aí nesse embate desse boi que é sacrificado aí, dessas, né? Eu nunca fui, né, como é o nome? Nesse negócio que pega uns boi com corda, como é que é o nome? É Rodeio. rodeio, tá? Para mim é um outro mundo, nem imagino como seja, só de pensar, mas que tem a ver, né? E também eu penso aí, sensações, a gente fica aqui ouvindo que o Centro-Oeste é uma região muito mais difícil, aqui não que aqui não seja no Sul, mas que vocês têm estigmas e estratos sociais muito mais duros, né? Com essa coisa da boiada, né? Porque afinal é aí que passa, usando aí os nossos memes contemporâneos, aí que passa a boiada, né? Aí que tem todo o problema da demarcação aqui, e a gente está no fim do mundo, né? E por incrível que pareça, a gente tem aí uma estatística que o Rio Grande do Sul é o estado com mais casas de religiões afro do Brasil. Lá tem um documentário que tem pesquisas aqui. Quarta-feira que vem, todo mundo convidado. Quarta-feira de manhã, 10 horas ou 10h30, abre o memorial do professor Oliveira Silveira, aqui na URGS, na Faculdade de Educação, que é aquele que traz, né, começa o movimento negro e que criou a Semana da Consciência Negra e o Dia do Zumbi dos Palmares. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, o Sul é tão distante, tão... E eu também gostaria que tu nos colocasse, assim, essa questão regional, porque o Brasil é tão grande, né? As realidades são tão diferentes, como é que vocês sentem aí em Goiânia? E aqui em Porto Alegre, eu estou te dizendo que está acontecendo. A gente teve o pesquisador da USP, né, no início desse semestre, também negro, também toda uma história política, né, nesse estudo, mostrando que nós aqui, nosso curso é um dos que mais tem disciplina ERER, né, que são essas disciplinas que atendem à Lei 11.500 e a 10.000, que tu até mencionaste. Agora não vou me lembrar os números, tá? Quer dizer, então, assim, a gente está cumprindo com isso, com todas as dificuldades de uma escola de mais de 100 anos de belas artes, né? Então, gostaria também que tu nos situasse, assim, como é que se vive isso regionalmente, né? Já que a gente está aqui fazendo um intercâmbio regional de posições aqui nesse grande Brasil. Sim. Olha, tem muitas questões a ser levantadas sobre isso. Primeira parte, né, sobre o boi. Vamos por etapas. O boi, ele é algo que para mim é muito, muito contraditório, é um embate positivo, porque o boi, o Bumba Meu Boi, ele não é de Goiás, né? Não é do Cerrado, ele é do Maranhão. Então, ele tem uma cultura, né, norte, mas é lá, né, assim, a referência nossa que vem de lá. Que aí que é traga pelo Noel Carvalho, que é o professor de percussão daqui. Como eu falei, é do Maranhão. E ele foi criado por família do Maranhão. Então, o pai dele é Tião Carvalho, que mora em São Paulo, que tem uma atuação fortíssima com boi lá. E aí ele desenvolve esse trabalho em Goiânia. Então, ele é como se fosse uma migração. Esse boi, ele é como uma cultura migratória, né, para esse cerrado. E eu acho que é uma migração tão boa, porque ele vai de embate a essa lógica do agro, sabe, da pecuária, né, deste boi aí, da boiada, que, é claro, é muito forte aqui, que migra para cá, né? Também que essa cultura do boi, ela também chega aqui de forma por imigração, porque é um outro lugar para o boi, né? Se você for pensar as religiões de encantaria, você tem bois encantados. Então, você tem um olhar ali para um boi que é um lugar diferente de uma lógica da pecuária, de uma lógica do agro, de uma lógica
dessa economia pautada nessa forma de sociedade, né, do boi, do consumo, do pasto, com tudo aquilo, da destruição ambiental, né? Então, o boi ele é pensado de uma outra forma. Então, por exemplo, no Bumba Meu Boi, quando eu falo assim, o boi ele nasce, ele é batizado, ele morre, e ele tem toda uma história, uma narrativa para isso, que é construída por um viés até mesmo católico, mas você vê que tem muitas macumbarias aí dentro, né? Mas quando você vai olhando pela cultura popular, a referência dos símbolos católicos são muito fortes. Então, esse nascimento, esse batizado e essa morte, ele é um símbolo católico, né? O batizado, tem mais católico que o batismo, né? Então, assim, você vê esse boi num outro lugar. E aí é muito importante ele nesse lugar, porque ele vai contra uma cultura que é muito forte aqui, né? Então, é bom esses embates, é bom a presença do boi aqui, né? Porque a gente, de uma forma, está ali desconstruindo algo. Porque aqui é isso, né? Nós temos uma resistência aqui, nós temos uma força, nós temos um fazer artístico muito forte, que muitas vezes não chega em outros locais. Que nem você fala aí, né? Maior quantidade de terreiros que tem no Brasil. Quem ia pensar isso, não é? A gente sabe porque foi feita uma pesquisa lá e conseguiu mapear essa quantidade de terreiros. Mas dentro do estereótipo das outras pessoas, dentro do estereótipo que é visto de fora, sempre tem algumas taxações, né, dentro desse lugar. Então, Goiás, Goiânia, né, sofre muito esse lugar. Né? E aí você tem, sim, infelizmente, um governo que não favorece tanta gente. Um governo que ele vai problematizar e algumas questões que poderiam ser facilitadas. A gente vai ser uma resistência. O que eu vejo muito que acontece com Goiás eu sempre, quando tem algum edital de arte, para exposição, para curadoria, enfim, edital de arte, para teatro e tudo, eu vou lá vejo selecionados. E eu mapeio quantas pessoas são de Goiás. Porque é o edital nacional. Tem artista em Goiás. Provavelmente artistas de Goiás se inscreveram. Mas pouquíssimos editais nacionais têm pessoas, artistas de Goiás selecionados. Então, eu vejo que no campo das artes existe um certo embarreiramento aí, né, para a arte que é produzida também no Centro-Oeste. Né? E aí é só que a gente vai criando mecanismos, vai criando resistências, que são a nossa forma, né? A nossa estratégia. Eu acho que eu respondi tudo, né? Sim. Acho que sim, né? Isso também tem essa questão regional. Na Ampap teve um trabalho uma vez que mapeou artistas de Minas, que aparentemente Minas está tão perto e também ficam fora dos grandes, né, das grandes eventos. Então, o eixo Rio-São Paulo ainda é mais privilegiado, enfim, todas essas questões, né, sistêmicas aí, que eu acho que agora, pelo menos aqui, a gente tem visto furos, né? A gente tem conseguido algumas passagens, inclusão das mulheres, né? Os projetos com artistas negros, com artistas indígenas e artistas trans. Tudo isso vem criando, né, alguns espaços. Mas ainda tem muito a percorrer, muita luta ainda, né? Para se fazer, né? Certamente. Sei se quem quer colocar mais alguma coisa, Raquel, tu mesma. Aqui é na frente do Orunhayê? Na comunidade? Aqui, sim, é na comunidade, a gente fica numa periferia daqui de Goiânia. E aí é uma coisa até que a gente vai mapear, porque essa periferia ela tem um movimento muito forte. Foi um conjunto de pessoas que compraram uma fazenda, e aí elas dividiram essa fazenda entre si, e aí montou esse setor, que a gente chama de setor, né? Chama Nossa Morada. E elas, é isso, elas
criaram o próprio setor. Elas lá, vamos todo mundo juntar um dinheirinho que tinha, e há anos atrás, então, aqui a especulação imobiliária foi muito forte, né? Então, em pouco tempo, o terreno era muito barato, de repente ficou muito mais caro. Então, há anos atrás, eles conseguiram comprar, e aí fizeram essa divisão, e eu acho esse movimento muito bonito. Aí é uma região periférica, e a gente vai trabalhar com esse mapeamento, por exemplo, da memória dessa região. É uma coisa que eu aí está com o projeto, fazer isso ano que vem, que é conseguir levantar qualquer história, né? Porque é uma região que eu já observei que, por mais que esteja muito próximo da UFG, infelizmente, a UFG não acessa tanto e a região também não acessa tanto a universidade. Não sei se vocês têm esses barreiramentos aí, mas aqui são processos e aí muito bom, porque tem muita gente da UFG, professores, alunos e tudo, que está frequentando o Uruaê e que está querendo furar essas bolhas. Ok, agora que a gente tem um centro cultural aqui, tem um quilombo cultural aqui perto, como é que a gente consegue acessar essa comunidade? Né? E aí são as barreiras também do Uruaê, porque aí aqui também, para além do centro cultural, é um local que é um terreiro, né? Então, que a gente tem a gira de atendimento. E aí tem os embarreiramentos do preconceito religioso, né? Porque eu acho ótimo assim, né? Não é ótimo, mas eu fico rindo. Porque uma das frases que a gente escutou de uma pessoa que estava procurando perdida o Uruaê, não achava, e parou um casal de jovens. Falou assim, gente, vocês sabem onde é que é o Uruaê, um espaço cultural aqui perto, e tudo, aí eles olharam assim um para o outro, meio que não podendo falar, falando baixo. É onde tocam os tambores? Ai, que lindo isso! É onde tocam os tambores. Ó, isso dá uma epígrafe para o site. Uruaê, onde tocam os tambores. E aí, eles conseguiram ensinar para ela como é que chegava. E ela falou assim, gente, foi uma problemática. Eles falaram assim, será que a gente pode falar para ela onde que tocam os tambores? Então, a região ainda tem um embarreiramento muito forte para chegar no Uruaê, e a gente vai furando essas barreiras por causa do racismo religioso. E aí eu acho ótimo, que eu fico rindo, porque esse tema, onde tocam os tambores, é um termo que eu li no jornal À Tarde, se eu não me engano, de 1928, no jornal baiano, que ele vai fazer uma ode, vai saudar a polícia militar por ter invadido um terreiro, né, feito uma batida num terreiro, e aí ter depredado tudo, ter destruído tudo, levado um monte de coisa, né, violentado as pessoas de lá, e aí sai uma matéria no jornal que vai falar sobre aonde tocam os tambores daquele povo que feitiçaria, e ela vai um monte de frases racistas sobre o terreiro e agradecendo aos policiais pela função exercida na época. Então, quando eu escutei onde tocam os tambores hoje, né, eu lembrei desse jornal lá da década de 20, utilizando o termo aonde tocam os tambores. Então, por mais que o tempo tenha se passado anos, décadas, quase séculos agora, o termo ainda continua no mesmo lugar do racismo, do distanciamento, né? E aí, como esse lugar da arte é um processo que vai contribuindo para essa desconstrução, mas é bem paulatino mesmo. E você me lembrou uma coisa que eu falei sobre isso, eu vou puxar aqui, só para fazer um gancho aqui, que é um textinho, a única coisa que eu vou levar de escrito para essa fala vai ser isso aqui, que é desse jornal da tarde, só que é um outro trecho, que vai falar assim, quando somos atabaques, a polícia e a reportagem no santuário africano, é o título. É preciso limpar a cidade destes antros. A história dos candomblés, triste reminiscência do africanismo, já tem sido feita entre nós. Tais ritos ainda cultuados no nosso meio. Aos cantos, viam-se muitas crianças a dormirem, raparigas ainda jovens, algumas vistosas, muito mal trajadas, emporcalhadas, demonstrando terem perdido muitas noites. Olhares laços, o corpo pegajoso. A autoridade dirigiu-se a um dos quartos.
quiseram vedar-lhe a entrada. Ali só podiam penetrar os associados ou os componentes da seita. Após os salamaleques do estilo, rezas e queijanças e esquisitices de feitiçaria. Os visitantes não se submeteram às exigências e, embora olhados de soslaio como intrusos, foram invadidos os aposentos dos deuses. Lá estavam, repimpando, ridículo o santo Omolu, deus da bexiga, e outros respeitados, tais como São João, São Jorge, etc. Oxalá também se encontrava naquele antro de perversão e ignomínia, em que se respirava uma atmosfera de nojo e asco, de repugnância e mal-estar. Cabaças, cuias, velas acesas, todos os apetrechos ignóbeis da seita bárbara enchiam o quarto e lhes emprestavam um aspecto infernal. Nas salas, estendiam-se camas e cadeiras, esteiras, mesas com comida, etc. O pai do terreiro é o velho Samuel, de cerca de 60 anos de idade, a quem os presentes tratam com respeito verdadeiramente irritante. Este é um trecho de um jornal, que é um vínculo formal que faz essa valorização da batida policial. E me lembra, né, porque em 1830 não tinha lei contra a feitiçaria. Não tinha, não era necessário na lógica da sociedade, né? Depois da abolição, em 1890, se cria uma lei contra curanderia, contra cartomante, contra feitiçaria. E aí, a partir dessa lei, que são feitas as batidas policiais. E aí, sabe o que é legal a gente refletir? Sabe onde é que está um dos maiores acervos dos assentamentos de orixás que eram invadidos, né, que eles eram nos museus. Só que museus são instituições majoritariamente brancas. Agora se tem, né, muitos museus que traz uma outra narrativa, a chefe, surgiu outros museus, né? Mas esse acervo dessas batidas policiais, eles estão majoritariamente em museus e em alguns a gente não consegue ter acesso, sabe? Então, quando eu viro e falo sobre os candomblés, que são museus vivos de memória, eu gosto muito mais de um museu vivo de memória, que eu consiga ter um assentamento vivo, que é alimentado com sangue, com egé, com fé, com alegria, com o povo lá celebrando, do que pensar um assentamento que vem de uma violência policial. E o local das artes visuais nisso, né? Como que ela vai desconstruir essas relações? Como que esses símbolos ela vai trazer? Como que a gente traz esses símbolos? Né? Quando a gente mostra um assentamento numa exposição, alguma coisa assim, a gente está trazendo o percurso histórico de como ele chegou lá, né? O lugar da educação. Quando a gente vai trazer um símbolo gestor, a gente está falando por que a gente está colocando ali, como que chegou. Então, isso para mim, quando instituições começam a fazer isso, é muito importante, né? Porque a gente já está fazendo enquanto povo de terreiro. Agora, vamos pensar em outros locais de artes visuais e quebrar esses muros e pensar outras formas de narrativa sobre aquilo que é nosso. E aí, esse local da memória, da religiosidade. Acho que é isso. Ai, muito, muito obrigada, Raquel. Acho que tu trazes coisas bem importantes aqui. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui mais para gurizada, tá? Não para professora e para o pessoal que está iniciando. Como fazem, quem quiser ir para Goiânia, quem quiser fazer uma residência com vocês, como que entra em contato, aí para gurizada. Não sei se iam perguntar isso, né? Para quem está se formando e quer pegar uma trilha, um caminho fora, Olha, né? muito bem-vindo. Venham, 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 venham. A gente vai receber com muito carinho. Dá para poder conversar pelo WhatsApp. Tem o Instagram do Uruaí que vai poder acompanhar as ações.
Quanto à residência, por exemplo, a gente tem algumas ações específicas, porque aqui a gente é um espaço de cunho privado, né? Então, a gente não tem verbas governamentais. Então, quando a gente consegue, por exemplo, uma verba para fazer uma formação, para poder fazer uma residência, a gente vai lá e faz. Mas a gente tem o vínculo. Então, por exemplo, tem o pessoal aqui da FG que já fez estágio aqui, da licenciatura. Então, a gente está querendo construir isso, que nem, por exemplo, vai ter exposição. As exposições, como é que a gente vai pensar a arte e educação, como é que a gente vai pensar a curadoria. Tudo isso, nós temos super aquelas aberturas de como que pode ser desenvolvido, inclusive para projetos. Então, quero desenvolver um projeto X, é um projeto que traz o protagonismo preto, vem, se achega, porque é essa a proposta que a gente faz. E a residência, meu bem, a gente constrói pontes para poder fazer dar certo. Né? A gente agora vai se tornar associação, e aí com a associação a gente vai conseguir, né, ter essas pontes muito mais fáceis de conseguir verbas, de conseguir formas de trazer pessoas, de conseguir fazer essa manutenção aqui também, para mais pessoas de outros locais chegar. Mas só venham, estão super convidados, vai ser muito bom receber e construir essas pontes, porque é resistência. Eu vou colocar aqui no chat o Instagram do Orunhaê. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Do Orunhaê. E o meu. E também o meu WhatsApp. Porque quem quiser fechar, quem quiser dialogar, quem quiser saber mais sobre como que é os processos, também a gente é super possível de conversar, de dialogar, porque essas referências de fazer arte como arte é muito difícil, às vezes, a gente fazer resistência, a gente tem que se somar mesmo para poder pensar novas formas, né? É sobre isso. Ai, muito, muito obrigada. Sem palavras, né, para te agradecer. Agradecer mais uma vez a ponte feita pelo André. E eu não sei se alguém fica aberto aqui ainda um pouco a palavra, mas também, daqui a pouquinho podemos encerrar, se ninguém tiver mais nada a colocar, perguntar e a falar. Só agradecer, foi muito legal a tua fala, me fez pensar em várias coisas. Então, muito obrigada pela paciência de vir e por tudo. Também agradeço muito o teu compartilhamento aqui com a gente, Raquel. Para mim também foi muito importante te escutar e saber do teu olhar sobre o mundo, né? A partir da cultura de matriz africana, enfim. E gostei muito de escutar sobre essa questão da religiosidade ligada à tradição, né, e respeito aos mais velhos. É um material muito fundamental para se viver, né? Não é só para a questão da licenciatura ou da arte, mas eu acho que está tudo intercalado, está tudo interligado, né? Então, fundamental esse assunto. Obrigada. Obrigada, gente. Agradeço muito, muito mesmo. André, obrigada pela ponte também, assim. Nesse momento, acho que compartilhar isso, é como eu falei, né? A obra ela tem que ecoar, tem que falar. Então, é muito bom poder falar com vocês, poder estar compartilhando isso, que tenham sementes, que vocês possam também depois trazer coisas também, trocar, olha, tive um insight de tal coisa, vi esse material aqui, lembrei de você, porque são nessas trocas que a gente vai se fortalecendo. Então, amei este convite, amei mesmo. Que bom que vocês estão aí, fazendo resistência, é sobre isso.
muito feliz com essa formação que está tendo esse estudo, está tendo essa pesquisa, que é muito importante. Paula, obrigada também, obrigada a todos. Também bom essa troca. Então tá, sinta-se muito abraçada, muito, muito abraçada aqui, como diz, né, uma colega minha lá da UFBA, né, beijo das águas da Bahia aqui, que eu te digo um abraço com os ventos e as intempéries do sul, um abraço com os nossos ciclones aqui, né? Ai, obrigada. Receba esse abraço com Esse abraço ventoso aqui. E eu vou te pedir depois, Raquel, o teu endereço, que eu vou te mandar um presente, tá? Mas eu te peço da inbox ali para mandar um presente ou pelo correio, tá bom? Muito obrigada. Muito perfeito. Obrigada, gente. Obrigada a participação também aqui dos que não são alunos da disciplina. Então, um grande abraço. Eu estou aqui agora fechando a gravação, aqui, tirando a gravação. Beijo. Beijo.